Você já parou para pensar que algumas ações, mesmo aparentemente pequenas, podem ter um impacto devastador na sua conexão com Deus? Existem comportamentos tão graves que são considerados verdadeiros insultos à santidade divina. E o mais preocupante é que muitas pessoas os praticam sem sequer perceber. Hoje, vamos desvendar os 7 pecados graves que desagradam profundamente a Deus e que você precisa evitar a todo custo. Este vídeo pode mudar sua vida espiritual para sempre. Fique até o final para entender como esses pecados estão mais presentes no seu dia a dia do que você imagina. E descubra como fugir deles antes que seja tarde demais. O primeiro pecado grave que desagrada profundamente a Deus é o orgulho. Muitas vezes associamos o orgulho ao sucesso ou à autoconfiança, mas na verdade ele é muito mais perigoso. O orgulho não é apenas uma postura arrogante, ele é a negação da dependência de Deus em nossas vidas. Quando nos colocamos acima dos outros ou até mesmo acima de Deus, estamos dizendo que não precisamos dele. Isso é algo que vai contra a própria essência do Evangelho, que nos ensina a ser humildes como Cristo foi. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. O orgulho foi o pecado original de Lúcifer, que quis se exaltar acima do Criador. Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. Esse pecado não só afasta o homem de Deus, mas também cria barreiras entre as pessoas, gerando conflitos e desarmonia. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre os perigos do orgulho, mostrando que aqueles que se exaltam serão humilhados, enquanto os humildes serão exaltados. Mateus capítulo 23, versículo 12. Para combater esse pecado, devemos buscar diariamente a humildade, reconhecendo nossas limitações e dependendo totalmente da graça de Deus. Isso significa abrir mão do controle e confiar plenamente no plano divino, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. O orgulho é uma armadilha sutil, mas extremamente destrutiva. Não caia nela. O segundo pecado grave que desagrada profundamente a Deus é a avareza. Muitas pessoas confundem avareza com simplesmente ter muito dinheiro, mas esse pecado vai muito além disso. A avareza é o amor desordenado pelas riquezas, colocando bens materiais acima de valores espirituais e relacionamentos humanos. Jesus nos alertou sobre os perigos dessa atitude em sua parábola do rico insensato. Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 20. Nela, um homem acumulava grandes quantidades de bens para si mesmo, pensando apenas no futuro confortável que teria. Contudo, sua vida foi interrompida abruptamente, e tudo o que ele havia acumulado não teve qualquer valor eterno. A avareza escraviza o coração porque cria uma falsa sensação de segurança nas coisas deste mundo. Ela nos faz esquecer que tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória e para o bem dos outros. Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Quando somos apegados ao dinheiro ou aos bens materiais, perdemos de vista o verdadeiro propósito da vida: servir a Deus e amar ao próximo. Além disso, a avareza gera cobiça, inveja e até mesmo exploração dos mais vulneráveis. Para combater esse pecado, precisamos aprender a praticar a generosidade e confiar que Deus proverá todas as nossas necessidades conforme a sua vontade. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Ao compartilhar nossos recursos com os outros, demonstramos que nosso coração está voltado para o reino de Deus e não para os tesouros temporários desta terra. O terceiro pecado grave que desagrada profundamente a Deus é a luxúria. Este pecado não se limita apenas aos atos físicos de imoralidade sexual.
mas também inclui os pensamentos impuros e os desejos desordenados que corrompem o coração humano. A Bíblia nos ensina que nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. E quando entregamos nossa mente e corpo à luxúria, estamos profanando esse templo sagrado. Jesus foi claro ao dizer que até mesmo olhar para alguém com desejo já é considerado adultério no coração. Mateus capítulo 5, versículo 28. Isso demonstra que a pureza não é apenas uma questão de ações, mas também de intenções e pensamentos. A luxúria escraviza porque cria um ciclo vicioso de insatisfação e busca incessante por prazer momentâneo. Ela nos afasta do verdadeiro propósito do relacionamento íntimo, que é refletir o amor sacrificial entre Cristo e sua igreja. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Além disso, ela destrói famílias, relacionamentos e reputações, causando dor e sofrimento em muitas vidas. Para combater esse pecado, precisamos buscar a santificação e renovar nossa mente diariamente através da palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Devemos vestir-nos de modéstia e pureza, evitando tudo aquilo que possa estimular pensamentos impuros. Ao fazer isso, honramos a Deus com nossos corpos e vivemos de acordo com o chamado celestial. O quarto pecado grave que desagrada profundamente a Deus é a ira. A ira não é simplesmente sentir raiva, pois até mesmo Jesus sentiu indignação diante da injustiça. Marcos capítulo 3, versículos 5 e 6. No entanto, a ira descontrolada, motivada por egoísmo ou desejo de vingança, é extremamente destrutiva. Ela consome o coração humano como um fogo voraz, causando danos irreparáveis nas relações pessoais e na própria vida espiritual. A Bíblia nos adverte que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 20. Quando permitimos que a ira domine nossas emoções, abrimos espaço para o pecado e para atitudes que ferem os outros e nos afastam de Deus. Além disso, a ira descontrolada pode levar a consequências graves, como violência verbal ou física, divisões familiares e até mesmo assassinato, conforme alertado por Jesus. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Para combater esse pecado, precisamos aprender a controlar nossas emoções e buscar a paz que só o Espírito Santo pode proporcionar. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Isso significa praticar o autocontrole, perdoar rapidamente e confiar em Deus para lidar com as injustiças. Devemos lembrar que Deus é justo e Ele fará tudo conforme sua vontade no tempo certo. Romanos capítulo 12, versículos 16 a 21. Ao nos submetermos ao seu controle, podemos evitar que a ira nos consuma e cause estragos irreversíveis. O quinto pecado grave que desagrada profundamente a Deus é a gula. Embora muitos associem a gula apenas à comida ou ao consumo excessivo de bebidas, ela vai muito além disso. A gula é a busca desenfreada por prazeres físicos, colocando os desejos do corpo acima da sabedoria espiritual. Ela reflete uma falta de autocontrole e um coração insatisfeito, sempre buscando mais, sem nunca encontrar contentamento verdadeiro. A Bíblia nos ensina que nosso corpo deve ser tratado como instrumento para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Mas a gula transforma esse templo em um ídolo de indulgência egoísta. Além disso, ela pode levar a consequências graves, como problemas de saúde, dependência emocional e até mesmo prejuízos financeiros. Jesus advertiu sobre a preocupação excessiva com o que comer e beber, lembrando-nos de buscar primeiro o reino de Deus. Mateus,
capítulo 6, versículos 25 a 33. Para combater a gula, precisamos cultivar o autocontrole, fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 23. E aprender a usar os recursos que Deus nos dá com moderação e gratidão. Isso significa não apenas controlar o apetite físico, mas também evitar o consumismo desenfreado e a busca incessante por satisfação material. Ao fazer isso, demonstramos que nosso coração está voltado para valores eternos e não para os prazeres temporários deste mundo. O sexto pecado grave que desagrada profundamente a Deus é a inveja. A inveja não é apenas o desejo por algo que outra pessoa possui, mas também um sentimento de ressentimento e amargura que surge quando nos comparamos aos outros. Esse pecado é especialmente insidioso porque ele nasce no coração e, se não for combatido, pode levar a atitudes destrutivas como calúnia, difamação ou até mesmo alegria com o sofrimento alheio. A Bíblia nos alerta sobre os perigos da inveja em várias passagens, como no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 30, onde é descrita como algo que põe em movimento a confusão. Além disso, ela foi a raiz de muitos conflitos históricos, como a rivalidade entre José e seus irmãos, que quase custou a vida de José. Gênesis capítulo 37, versículos 2 a 11. A inveja corrompe o coração porque nos faz esquecer das bênçãos que Deus já nos concedeu e nos enfoca em aquilo que Ele ainda não nos deu. Ela também gera divisões e contendas, prejudicando relacionamentos e comunidades inteiras. Para combater esse pecado, precisamos aprender a contentar-nos com aquilo que temos, sabendo que tudo vem de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Devemos celebrar as vitórias dos outros como se fossem nossas próprias vitórias, lembrando que Deus distribui talentos e bênçãos conforme sua vontade. Romanos capítulo 12, versículos 4 a 8. Ao praticarmos gratidão e humildade, podemos superar a inveja e viver em paz com todos. O sexto pecado grave que desagrada profundamente a Deus é a inveja. A inveja não é apenas o desejo por algo que outra pessoa possui, mas também um sentimento de ressentimento e amargura que surge quando nos comparamos aos outros. Esse pecado é especialmente insidioso porque ele nasce no coração e, se não for combatido, pode levar a atitudes destrutivas como calúnia, difamação ou até mesmo alegria com o sofrimento alheio. A Bíblia nos alerta sobre os perigos da inveja em várias passagens, como no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 30, onde é descrita como algo que põe em movimento a confusão. Além disso, ela foi a raiz de muitos conflitos históricos, como a rivalidade entre José e seus irmãos, que quase custou a vida de José. Gênesis capítulo 37, versículos 2 a 11. A inveja corrompe o coração porque nos faz esquecer das bênçãos que Deus já nos concedeu e nos enfoca em aquilo que Ele ainda não nos deu. Ela também gera divisões e contendas, prejudicando relacionamentos e comunidades inteiras. Para combater esse pecado, precisamos aprender a contentar-nos com aquilo que temos, sabendo que tudo vem de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Devemos celebrar as vitórias dos outros como se fossem nossas próprias vitórias, lembrando que Deus distribui talentos e bênçãos conforme sua vontade. Romanos capítulo 12, versículos 4 a 8. Ao praticarmos gratidão e humildade, podemos superar a inveja e viver em paz com todos.